Não importa o dia da semana, na hora do almoço a praça de alimentação do shopping está sempre assim, cheia. Comer fora faz parte da rotina de muitos brasileiros. A falta de tempo e a comodidade são as principais razões para fazer as refeições longe de casa. Você acaba aproveitando o horário de almoço para fazer coisas que você não tem condição de fazer no horário comercial, então você aproveita. E aí se almoça rápido ali fora mesmo, justamente por isso, é questão de tempo e praticidade. A hora que você vai fazer em casa, você não tem toda aquela disponibilidade de coisas, né? E fora você consegue montar mais equilibradamente a sua comida, a sua refeição. Só que o almoço está cada vez mais caro, segundo uma pesquisa da Associação de Empresas de Refeição. Aqui na região sudeste, o custo médio da refeição é de quase R$30. Esse valor inclui o prato principal, a bebida, a sobremesa e até o cafezinho. O valor é 25% mais alto do que o registrado na pesquisa anterior. O número é bem maior que a inflação geral no período, na casa dos 6%. O vilão é o aumento do preço dos produtos agrícolas. Alguns produtos agrícolas, né, têm problemas de safra. Então a oferta do produto cai, né, e faz com que os preços aumentem. E os restaurantes e demais estabelecimentos que oferecem esse tipo de que oferecem refeição, né, tentam, na medida do possível, passar esse tipo de aumento no preço dos seus insumos para os consumidores. Além do aumento no preço dos alimentos, custos como o aluguel das lojas e os salários dos funcionários ajudaram a aumentar o valor cobrado pelas refeições. Em cidades mais populosas, o custo de transporte, o custo, vamos dizer, do metro quadrado que seja do estabelecimento, né, é maior do que numa região menos populosa. Aumentou bastante. Teve crescimento na demanda, que antigamente também não era esse fluxo de pessoas comendo fora, né? Aumentou bastante. Consequência, o preço também está bem superior. Mas existem formas de economizar. Neste restaurante, para quem não quer gastar tanto, existe um cardápio mais em conta. O nosso preço é meio tabelado pela franquia, mas a gente tem linhas diferentes de prato, que pode variar o preço de R$10,90 até R$27, para poder agradar todos os públicos que frequentam o shopping. Em matéria de economia, quem opta por almoçar por quilo se dá melhor. Neste restaurante no Jardim Contorno, o quilo sai por R$20, valor que variou pouco nos últimos anos. A gente altera, substitui. Algo que está um pouco mais caro, a gente procura comprar o mais em conta, mantendo na qualidade. Exemplo, o chuchu alterou o preço, põe a abobrinha, substitui o repolho. E aí o cliente nem vai notar essa diferença, não vai sentir essa falta e pagando o mesmo valor. Essa mudança diária do cardápio agrada a clientes fiéis, como o Henrique. Ele mora sozinho e almoça todos os dias fora de casa. Se a gente faz uma compra no mercado, a gente tem que comer a semana inteira aquela mesma mistura, mesmo prato, porque dificilmente você compra um bife isolado. E aqui a gente tem a variedade. E para não estourar o orçamento, a dica é pesquisar. Como a gente almoça todo dia e a gente tem um vale alimentação que nunca dá para o mês todo, a gente sempre vai buscando aquele que tem o menor preço, mas custo-benefício. Você viu agora há pouco na reportagem que comer fora de casa está mais caro. Ainda assim, o número de adeptos só aumenta. E será que as pessoas comem melhor ou pior em restaurantes? Nós vamos conversar com a nutricionista Márcia Leme, do SESI, sobre como manter uma alimentação adequada. Márcia, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. É um prazer. Márcia, quais seriam as principais recomendações, então, para quem come fora de casa? As pessoas que comem sempre fora de casa, elas precisam tomar o cuidado, principalmente nos restaurantes por quilo, para não colocar de tudo um pouco no prato, ou seja, todas as ofertas que tem, colocar no seu prato. Faz as escolhas, hoje eu vou comer uma carne bovina, amanhã eu vou comer um frango, um peixe, para ter assim uma variedade na alimentação
e uma oferta de proteínas, de vitaminas e sais minerais maior, garantindo assim uma maior oferta nutricional. E como montar esse prato? Como dividir por grupos? Você já citou, tem que ter sempre uma proteína, o que mais? O ideal, pensa num prato dividido em 3 partes, né? 3 grandes partes. Uma é para as verduras e legumes, a outra parte com o arroz e o feijão, por exemplo, né? Uma combinação muito legal, o arroz e o feijão, ou um arroz e uma lentilha, ou grão de bico. Sempre um grão com um arroz. Isso, sempre um grão. Ou mesmo com o macarrão. Tem gente que acha estranho, mas fica uma combinação perfeita na questão de proteína. E a outra parte ficaria com a proteína, as carnes, seja ela bovina, peixes. Então, pensar num prato dessa forma, com essa distribuição. E por causa dessa ampla oferta de alimentos nos restaurantes, tem alguns erros que são comuns das pessoas que comem fora? Os erros comuns são aqueles onde as pessoas acabam indo pelo gosto, né? Assim, não resiste à tentação e come as frituras, na maior parte das vezes, né? Se come todos os dias fora, então todos os dias compondo o seu prato com uma fritura. Porque esse é um grande erro. Fritura em casa a gente não faz, porque faz muita sujeira. E no restaurante tem bastantes opções de frituras, né? Isso, nos restaurantes tem, mesmo porque a fritura, ela é saborosa, né? A gente não pode negar isso, mas ela não é saudável. Então, da mesma forma que a gente orienta de fazer a escolha pelas carnes, né, pelas verduras, para ir variando, coloca assim, para comer a fritura no máximo uma vez na semana. Uma vez na semana, mas difícil, mas seria o ideal. É o ideal. E, na verdade, nós não necessitamos, nosso organismo não necessita das frituras. Então, seria assim, o comer pelo prazer, né, a fritura, porque as indesejáveis calorias agregadas a esses alimentos são elevadas. E quando a gente come alimentos desse tipo, de fritura, você acaba deixando outros de lado. Acaba deixando de comer um legume ou mesmo uma verdura, seja cozida ou crua. Muitos restaurantes também oferecem uma sobremesa, já incluso no serviço. Alguns dão paçoca, mas tem também as mais light, gelatina. A sobremesa também tem alguma restrição ou ela pode ser comida todos os dias? Depende. Se a pessoa tiver com o seu peso normal, não tem problema. A restrição aí da sobremesa é em caso de pessoas que têm algum problema de saúde associado. Porque não é essa sobremesa, se for a única, né, o único doce aí do dia, vamos falar, não vai comprometer a dieta. Então tem que tomar cuidado só com isso. Se não é o acréscimo de açúcar, de calorias do seu dia. Pode ser que às vezes a pessoa já tenha extrapolado e nesse dia opta por uma fruta que seria o mais correto. Quer dizer, nós mostramos que as pessoas estão comendo cada vez mais fora de casa, que isso é caro. Quer dizer, está havendo um incremento na renda das pessoas. Mas isso não significa que elas estão comendo melhor, né, Márcia? Não. O conhecimento é que vai fazer o diferencial. Então, existem pessoas que até têm um poder aquisitivo mais baixo, mas faz uma alimentação, prepara, né, um jantar, por exemplo. A gente tem visto muito, hoje as mulheres principalmente trabalhando fora, no jantar o jantar acaba sendo substituído por um lanche, por uma refeição rápida. Uma pizza congelada. Uma pizza congelada, alimentos industrializados. E isso, na frequência, não é legal. Não, a gente não pode chamar de uma alimentação saudável, porque tem o acréscimo de sódio na alimentação, do próprio açúcar, da gordura. Então, são cuidados que nós temos que ter. Então, vamos dizer, a pessoa com maior poder aquisitivo ou menor, não vai ser isso determinante para uma alimentação saudável. Tá certo. Muito obrigada, Márcia, por suas informações. Obrigada. No próximo bloco, vamos falar dos discos de vinil. Voltamos já!